luz é gerada de que forma? Que princípio ele trabalha? Então, vocês estão observando, pelas imagens, ele trabalha com uma fonte agregada interna, que é a infrared. Ela é modulada, trabalha aqui justamente em paralelo com a câmera principal. Se ela é disparada, a câmera registra os objetos de acordo com a reflexão. Com a base do deslocamento de fase, o sinal de luz emitido e o sinal de luz refletido, pode ser calculada a distância dos objetos, que é justamente o que está sendo mostrado na figura, na imagem aí do lado direito. Consequentemente, milhares de pixels são capturados em uma única imagem, fornecendo uma distância tridimensional detalhada. Ok? Está falando aí em distâncias em milímetros. Tá? Com esse princípio, a gente consegue trabalhar, por exemplo, em ambientes escuros. É o grande diferencial do Visionary T. A gente pode trabalhar, por exemplo, em containers, em salas sem iluminação. Ele consegue trabalhar de forma sem auxílio aí de luz externa. Tá? Isso é um detalhe importante para a gente destacar. Ok? Próximo. Eu peguei como referência a versão DT, tá? Mas é bem similar às outras, né? Só como referência. E um destaque importante aqui, principal, né? Alcance. Muita gente pergunta, poxa, eu gostaria de fazer uma aplicação com uma família de câmeras Visionary T, só que eu gostaria de uma aplicação a uma distância maior, né? Então, hoje nós temos aí para as 4 versões, trabalhos aí até 60 metros. Tá? Então, logicamente que 60 metros, isso implica diretamente na precisão do sistema. Aqui uma referência, por exemplo, um objeto encontrado a 1 metro de distância, vai te trazer uma precisão de repetibilidade de aproximadamente 2 milímetros. Tá? Então, é um recurso bem interessante para a gente aplicar em algumas aplicações, por exemplo, sistemas aí de paletização, despaletização, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Tá? Só uma referência, um outro exemplo, aí uns 7 metros, aí passa para 7 milímetros. Isso vai sendo proporcional conforme a distância vai aumentando. Tá? Mas ele pode gerenciar imagens aí com uma certa precisão, 20 metros, 30 metros, aí vai depender justamente da aplicação final. Tá? Alguns outros detalhes importantes, como conexão. Aqui um exemplo é de conexão M12 17 pinos para alimentação e para trabalho com os dados. Ok? Então, ou seja, os dados podem ser processados, eu vou falar sobre isso depois. Tá? E também para as versões específicas da versão DT, a gente também consegue trabalhar com sinais digitais, para ser processados diretamente para uma aplicação final, sem envolver uma integração mais sofisticada. Tá? E temos a conexão, possibilitando aí toda a interface para o supervisório, computador, PLC, fazendo a aplicação também ser gerenciada da forma correta. Ok? Proteção é importante destacar. E vamos agora para a primeira versão que gostaria de destacar, que é a CX. Pessoal, a versão CX, a versão de entrada, tá? Seria a versão principalmente utilizada aí para aplicações aí onde envolve integração, ou seja, ela tem todos os recursos de tratamento de imagens, todos os filtros disponíveis aí no sistema, os filtros e a configuração e calibração é gerenciada pelo software SOPAS, um software gratuito da SICK. Esse SOPAS é possível ser feito download via site, né, próprio site da SICK. E o SOPAS a gente consegue gerenciar não só a linha Visionary T, tá, como outras versões, outros equipamentos aí do portfólio SICK como um todo. Tá? Então, a grande vantagem do SOPAS é poder gerenciar, por exemplo, a imagem específica aí para uma aplicação, por exemplo, em ambientes mais escuros, objetos mais escuros, objetos mais refletivos, né? Ou seja, espelhos,
por exemplo, chapas de aço inox, que é possível a gente encontrar em algumas aplicações na indústria. Então, a gente consegue gerenciar as imagens via sopas, como também algumas aplicações finais. Tá? Então, no caso da versão CX, que é a versão de entrada, consegue ver soluções, projetos específicos, né? Tem alta flexibilidade para tratamento de imagens, tá? Porém, a gente precisa de um desenvolvimento externo, ou seja, a gente precisa de uma integração para tratamento dessa imagem e utilizar esses dados recebidos. Por exemplo, como a gente costuma falar, nuvem de pontos. Né? Esses dados, esses pixels gerados por cada imagem processada, eu posso tratar com uma aplicação, por exemplo, como a gente tem aqui embaixo. Intralogística, por exemplo, né? Controle de dimensão de caixas, de malas, embalagens, né? Para ter um controle interno, né? E fazer um diagnóstico. No caso aí de AGVs, por exemplo, né? A gente tem uma ambiguidade, a gente pode trabalhar com sistemas mútuos em vários dispositivos, então, ou seja, um não interfere no outro, tá? E qual a grande vantagem nessa imagem que vocês estão percebendo, né? Dois veículos autônomos se encontrando em determinado ponto da fábrica. Aqui a gente já sabe que é um problema de aplicações convencionais, principalmente aplicações em 2D. Tá? Nós temos situações não apenas do próprio veículo, que poderia ser monitorado, por exemplo, com um scanner. A gente tem outro detalhe importante aqui, que é a altura dos garfos. Tá? Os garfos estão suspensos e grande vantagem de um monitoramento em 3 dimensões é que, logicamente, ele percebe as cargas e objetos suspensos. Então, aqui a gente tem esse exemplo do garfo, e também temos um exemplo do lado, que é justamente uma carga suspensa. Ele conseguiria notar com facilidade e tomar uma ação, dependendo do projeto final, desviar do objeto, ou parar o veículo, enfim, isso vai depender justamente da programação. Outro exemplo interessante aqui é o sistema de cubagem. A gente pode trabalhar com a versão CX de entrada, dando todos os dados, processando essas informações aí de cotas, de altura, dimensão de caixas. Isso é possível ser utilizado. Né? Controle de acesso, para fazer a contabilização de pessoas que estão entrando em determinada sala, em determinado ambiente. Então, isso é possível uma certa confiança, tá? Contabilizando pessoas que estão entrando no ambiente. Tá? Okay, vamos passar para a próxima. Pessoal, se tiverem algumas dúvidas, pode deixar para o final, vão registrando. No final, aí, via chat, a gente vai conseguir responder para vocês. A próxima versão, que é a versão AG, ela tem as mesmas características da anterior. Tá? Também trata as imagens da mesma forma, como, por exemplo, vou voltar um pouquinho, como, por exemplo, distância fornecida, tá? Que é algo que a gente pode trabalhar, intensidade da imagem, valores de confiança, justamente aquele ambiente, aquelas características do veículo, tá? O que a aplicação pode estar sujeita, por exemplo, com objetos mais escuros, objetos mais claros, né? Transparentes, enfim. Então, todas essas características estão disponíveis na versão AG. Tá? Então, ou seja, a versão AG, o que ela traz de diferente, de vantagem, especificamente para ser adquirida em contrapartida da versão anterior. Tá? Nós temos 2 pontos importantes, que são justamente recursos no próprio SOPAS, tá? Que são gerenciados pelo próprio usuário final. Ou seja, eu tenho uma aplicação mais simples, mesmo que eu tenha a interação, por exemplo, de integração final, tá? Eu tenho algumas características importantes em relação a tratamento de imagens, ou seja, eu posso facilitar a programação, eu posso melhorar os dados e facilitar justamente quem faz a linha de programa, né? Ou seja, é uma imagem 3D, eu tenho aproximadamente 25 mil pontos para serem tratados, então é algo
tem uma certa dificuldade. Então, se eu já trago um recurso de pré-tratamento de imagens, que é justamente essa redução de dados polares, que já estão inclusas na versão AG, isso me facilita muito a parte operacional, a parte de programação para fazer a aplicação final. Tá? Então, o que significa essa redução de dados polares? É um recurso exclusivo aí da versão AG. Tá? Aqui nessa imagem do lado esquerdo, vocês estão percebendo um veículo autônomo também, como nas imagens aí do vídeo, né? Deixa eu só voltar um pouquinho, perdão. Agora, nessa imagem do lado esquerdo, vocês estão percebendo uma característica interessante aí de encontrar um veículo saindo, por exemplo, de uma sala, por exemplo, de um ambiente que, logicamente, é um possível ponto de colisão. Tá? Tem uma característica interessante nessa imagem, né? O garfo está suspenso, inclusive com carga em cima. O sistema 3D ele já consegue monitorar, porque está vendo justamente o espaço, o volume de monitoramento grande. Tá? Agora, se eu consigo tratar essa imagem de uma forma simplificada, eu conseguiria o mesmo recurso do 3D, porém transformando como se fosse um 2D, digamos assim, eu vou falar que é um 2D, mas ele é projetado para um 2D. Justamente o que ele está mostrando aqui para você. Então ele está pegando a carga suspensa, não só a carga suspensa, mas os garfos, inclusive a bateria que está aqui no desenho. Tá? Ele está criando um contorno, está gerando um contorno no chão, mas eu poderia projetar esse contorno em qualquer zona do espaço de medição. Tá? Esse contorno é equivalente a toda a área medida no 3D. Nesse vídeo é possível perceber também. Tá? Uma área monitorada, encontrou os garfos, ele projeta essa imagem 3D em um único contorno 2D. Tá? Então, é uma imagem que faz justamente a programação, porque eu não teria mais que tratar os 25 mil pontos. Eu apenas vou tratar algumas dezenas de pontos do contorno gerado nesse processamento. Então, isso facilita muito essa parte de programação específica para uma aplicação final. Tá? Então, é bastante utilizada em sistemas autônomos, como vocês estão percebendo aí nas imagens. Tá? A próxima característica seria coordenadas cartesianas. Veja bem que eu estou destacando dois diferenciais importantes, sendo que os outros recursos são similares, né? A parte de filtros, de imagens, são iguais características de todas as versões. Tá? Em relação às coordenadas cartesianas, pelo vídeo e pelas imagens, é possível a gente ver que é uma aplicação estacionária, tá? É um portal que está controlando justamente a posição das caixas, o volume das caixas. Então, qual a característica desse controle de coordenadas? A gente consegue, via sopas, pré-determinar a área de atuação da câmera, ou seja, essa área de interesse controlada via sopas, né? Eu posso gerenciar, deixar ele mais sensível, menos sensível, tá? E controlar justamente as alturas e volume dos objetos. Dessa forma, pelo vídeo, a gente consegue identificar um benefício interessante. Se eu já estou tratando essa imagem partindo do sensor, isso já me facilita muito a aplicação, por exemplo, em intralogística, robótica, de qualidade. Quando eu preciso monitorar, por exemplo, a pega do robô, por exemplo, ou a colocação correta, a readequação do robô, corrigindo a posição do robô de acordo com a dinâmica no processo. Tá? Então, ele consegue, de forma dinâmica, perceber a posição das caixas, os objetos, e dar as coordenadas corretas aí de posicionamento dos robôs. Essa é a próxima versão.
versão DT. A versão DT é uma versão especial, é uma versão diferente em relação a hardware e software. As versões anteriores CX e a versão AG, que eu havia comentado anteriormente. Qual a grande diferença em relação a hardware e software? Tá? São características importantes, principalmente quando a gente pensa em aplicações finais, ou seja, eu quero fazer uma aplicação mais simples, como, por exemplo, essa aplicação das duas imagens do canto inferior esquerdo. Controle de vazio, por exemplo. Eu tenho uma caixa, né, uma gaiola, onde eu preciso fazer o controle se tem peças ou não tem peças, a altura, limitar a altura, perceber se a gaiola está aberta ou está fechada. O vídeo vocês estão percebendo, né? E eu consigo fazer toda essa integração também via sopa ZT de uma forma simplificada, sem depender de uma integração paralela do sistema. Via sopas é possível programar situações aí mais específicas, como essa, por exemplo, de controle de objetos, controle de vazio, entre outros aí que a gente vai mostrar no vídeo. Aqui um exemplo interessante. Vocês estão percebendo no vídeo? É possível editar até 4 áreas com controles de entradas e saídas digitais. Então, essa é a grande vantagem aí do sistema Visionary DT. Tá? Então, eu consigo programar as saídas, por exemplo, para interagir com atuadores, lâmpadas, o próprio PLC, dependendo da minha programação. Então, aqui no exemplo do vídeo, qual que foi a intenção? Ele perceber justamente o espaço vazio para a coleta da peça. Tá? Ou seja, não somente isso, como também programar, se a porta estiver aberta, não deixar o atuador do robô entrar em ação. Tá? Então, a gente consegue fazer tudo isso de forma virtual, apenas controle de imagens. Tá? Eu não precisaria usar nenhum outro sensor extra aí para poder fazer esse nível de controle. Ok? Aqui é um exemplo dos ajustes de áreas. Está identificando as saídas em atuação para cada área editada. Nesse caso, ele está percebendo que a porta está aberta, deu OK quando a porta foi fechada, pelo controle de imagem, pegou a peça, colocou na esteira, a partir do controle simples via, então, ou seja, tudo via sopas é possível fazer de forma bem simples. Outro exemplo, vocês estão percebendo aqui, se eu deixo pausar o vídeo, né? Um controle interessante é teste de detecção de caixas, de padrão de caixa, de posicionamento de caixas. Então, isso é possível fazer na versão DT de forma simplificada via sopas também. Né? Então, a gente tem condições aí de configuração de mais de 30 variáveis possíveis editadas no próprio sopas. Né? Então, deixa eu seguir o vídeo e mostrar para vocês. Aqui um exemplo, está percebendo as posições e qualificando de acordo com uma pré-configuração. Dando status verde ou status vermelho de acordo com a configuração. Em cima disso, é fácil aí tomar uma ação direcionada pelo próprio padrão do robô. Segundo exemplo, versatilidade para sistemas anticolisão. Isso a gente já havia conversado nas versões anteriores, mas aqui a gente tem um detalhe importante. Se eu já tenho a versatilidade aí das próprias saídas digitais embutidas na versão DT, eu posso interagir, por exemplo, com a velocidade do veículo, como também configurar entradas digitais para o próprio trigger. Né? Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês estão percebendo que as imagens do veículo
ele muda de velocidade de acordo com as coordenadas que ele vai recebendo, de acordo com os obstáculos, se ele pode ou não pode aumentar a velocidade, por exemplo. Né? Perceber o objeto suspenso, que no caso é um outro veículo com garfo suspenso, a mesma coisa. Ele já vai tomar uma ação de acordo com as áreas invadidas. Tá? Muito parecido com outros sistemas da SIC aí, que utilizam, por exemplo, os scanners convencionais. Né? Aqui é um exemplo justamente de utilização das entradas digitais, né? Ou seja, os triggers. Né? Vocês estão percebendo que ele está pegando os objetos no chão e com isso tomando a decisão aí de movimento, deslocamento aí para a esquerda, deslocamento para a direita. Então a gente já está pensando no auxílio aí para a navegação, ou seja, já estou cobrindo a minha área de colisão e tomando uma ação de acordo com os objetos pré-determinados e tomando ações em cima disso. Tá? E nós temos algumas configurações específicas, por exemplo, controle de qualidade, controle de volume dos objetos, posição dos objetos. Então, pelas coordenadas, a gente consegue gerenciar a posição e os volumes. E também exemplos aí de vigilância de objetos. Então, de uma forma bem simplificada, a gente consegue interagir com situações tradicionais aí que a gente pode encontrar em ambientes fechados, por exemplo, museus, shoppings. Eu quero fazer um controle, por exemplo, de acesso a um cofre de banco, por exemplo. Então, eu consigo controlar se está entrando uma pessoa, se está entrando duas pessoas, se eu estou chegando dentro controlada, né? Então consigo fazer esse ajuste via configuração da versão de TI também. Aqui é um exemplo, né? Uma pessoa chegou no ponto e deu alarme. Controle de nível, vocês estão percebendo também via padrão aí via controle de nível, também é possível ser controlado e a gente consegue fazer uma interação com o próprio fechamento aí da comporta para poder finalizar o enchimento das caixas. Né? Verificação de vazio, que eu já havia comentado com vocês, né? Pode controlar as gaiolas, os volumes de enchimento. Deixa eu só adiantar um pouquinho o vídeo para mostrar para vocês. Né? Monitoramento de protusão. O que significa esse monitoramento de na verdade, são saliências. Vamos pensar em aplicações automobilísticas. Né? Controle, por exemplo, vai mostrar no vídeo, né? Mas controle, por exemplo, de veículos que estão entrando, por exemplo, em linhas de montagem ou em banhos de pintura. Eu posso ter um nível de controle, por exemplo, se as portas estão abertas, se as portas estão fechadas e se eu tenho algum objeto estranho também é possível ser controlado. Tá? Deixa ele avançar um pouquinho. Esse seria o controle de vazio, mostrando no vídeo, né? Aqui, pessoal. Aqui é um exemplo de monitoramento aí de área, né? Ele chama aí de protusão, né? A condição de legislação do veículo seria apenas quando as portas estivessem fechadas. Então, isso é um exemplo, uma aplicação possível aí de ser encontrada em aplicações automobilísticas, né? Outro detalhe interessante, né? Controle de objetos estranhos, que justamente ele chama aí de monitoramento, perdão, detecção de objetos, por exemplo, né? Se tudo foge à pré-configuração determinada anteriormente, a gente também tem uma interação com as próprias saídas digitais do dispositivo. Nesse exemplo, identificou aí uma chave de fenda retirada, ele liberou o veículo.
para sistemas de veículos autônomos, né, que a gente pode destacar como grande diferencial de um controle de uma imagem 3D. São cargas aéreas, cargas suspensas, objetos que estão distantes relativamente ao chão. Então, consegue ter uma confiança e caso ele encontre um objeto aí no ponto de colisão do próprio veículo, ele consegue tomar uma ação e desviar do objeto, caso necessário, para o veículo. Um ponto importante de destacar, algumas pessoas já me perguntaram, né? Posição de instalação do dispositivo. Eu dei pause de propósito no vídeo para mostrar para vocês. Então, não necessariamente eu preciso, por exemplo, colocar o dispositivo na parte superior do veículo ou na parte de baixo. Vai depender, logicamente, da estrutura, do possível risco aí de colisão do objeto. Então, eu tenho condições de colocar numa área mais segura, então, como aqui, por exemplo, né? Está posicionado numa região protegida e eu consigo projetar a imagem, já que eu consigo cobrir todo o volume em 3D da imagem, virtualmente eu consigo projetar a imagem ou para a região de baixo ou para o centro, de acordo com a necessidade. Tudo isso feito via sopas também. Tá? Então, consigo colocar de uma forma estratégica a instalação de acordo com a aplicação. Então, nesse caso, do veículo, para a direita eu tenho controle de anticolisão. Para a esquerda eu tenho controle de paletização. Então, ou seja, eu quero controlar a pega dos pallets, achar os orifícios aí, né? Então, são funções diferentes. Nesse caso aí, dois dispositivos para aplicações diferentes. Tá? Próximo. Pessoal, versão AP. Seria a última versão aí da família Legionary T. A versão AP é uma versão aí que foi, né? Ela é uma versão WebSpace, tá? Como a gente já, alguns já conhecem os GDCs, né? Já trabalhamos aí um tempo com versões em WebSpace. Tá? Então, a característica com a pena, WebSpace, ela foi desenvolvida não apenas por os desenvolvedores, né? Aqui a gente está um exemplo aí, dos integradores de sistema, né? Então, logicamente, existe a parte facilitadora aí do serviço de trabalhar com WebSpace, não só para quem desenvolve aplicações, mas também para o usuário final. Tá? Por que para o usuário final? A gente tem essa versatilidade justamente porque é possível adquirir os apps, né, desenvolvidos, que já foram aplicados, que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, esses podem ser adquiridos, muito parecido aí com os celulares hoje em dia, né? Então, são apps já desenvolvidos que podem ser adquiridos, né, pelo usuário final. Tá? Logicamente, tendo acesso, interagindo com o sistema, modificando toda a parte que cabe aí a aplicação final, porque justamente a gente sabe que alguns detalhes são diferentes de aplicação para aplicação. Então, logicamente, aí, envolvendo o WebSpace, a gente tem o App Studio, que é necessário para o desenvolvimento dos apps. Então, nesse caso, os apps eles são necessários aí para implementar os dispositivos, né? E nesse caso precisa de uma licença aí, né, que é adquirida separadamente. O App Manager, que é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta para implementar os aplicativos. Então, ou seja, eu preciso apenas para implementar, por exemplo, o próprio app que foi adquirido especificamente para uma aplicação final que já foi desenvolvida previamente. Pelo App Manager, por exemplo, eu posso adaptar um app já desenvolvido para minha aplicação específica, tá? Sem necessitar aí de nada específico. Tá? E, logicamente, toda interação aí via SOAP-AZER, via a própria comunidade SIC, né? Para esclarecimento de dúvidas, né? A comunidade aí
para poder auxiliá-los aí nas aplicações finais. Todas as características de filtros, tratamento de imagens, entre outros detalhes que eu já passei anteriormente, são similares às 4 versões. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aí de apps já desenvolvidos pela SICK. Aqui nós temos o primeiro, que é o Dolly Position, mostrando aí o quanto é flexível nessa parte de controle e posicionamento de AGVs. Então, esses são os aplicativos já desenvolvidos que estão disponíveis para serem baixados aí, digamos assim. Vou mostrar o vídeo para vocês, em seguida a gente já conversa. Ensures reliable detection of the dolly position based on intelligent algorithms. Sync App Space, engineering framework for your system applications. All applications, all technologies, one ecosystem. Pessoal, o Dolly Position ele foi desenvolvido para justamente facilitar aí a parte de flexibilidade no movimento e posicionamento do AGV de acordo com a dinâmica aí de coleta das peças, aí, dos objetos, dos veículos, aí, como no exemplo mostrado no vídeo. Né? O que a gente pode destacar como potencial? Né? O app já foi desenvolvido, né? Juntando com o hardware, que é o Visionary AP, a gente já tem a aplicação final possível aí de ser trabalhada em qualquer aplicação similar, como mostrado no vídeo. Né? Esses vídeos que eu estou mostrando são frames, né? São vídeos pequenos. Os vídeos completos estão disponíveis no próprio site da SICK ou no YouTube, tá? Que podem ser visualizados a qualquer momento. Tá? Então, vídeos completos, alguns exemplos, inclusive, não só imagens por animação, mas imagens de testes reais que foram feitos, né? São todos os vídeos disponíveis no YouTube, tá? O destaque importante para esse app em específico, e é interessante destacar, né? E o grande diferencial, né, por exemplo, de coleta, ou seja, o próprio método de adaptação do veículo, é porque ele consegue justamente perceber a posição de forma dinâmica e se adaptar, movimentando o veículo de acordo com a posição que ele vai se caminhar para baixo do carrinho, né? Então, ele percebe, vocês estão percebendo na imagem aqui que ele consegue pegar as coordenadas de posição de entrada do veículo. Ele pega toda essa imagem, processa e dá a coordenada digamos, de posicionamento aí de entrada do veículo. Né? Então, ele vai se adaptando de acordo com o posicionamento do carrinho. Então, ou seja, eu não preciso mais me preocupar com o posicionamento correto do veículo. Geralmente, a marcação no chão, né? O quadrado são faixas marcadas no chão, né? Que é o tradicional. E geralmente existe uma preocupação operacional de deixar o carrinho na posição exata, né? Preocupado justamente com a possível colisão do veículo que estaria a caminho. Com o artifício das câmeras Visionary, ele consegue se adaptar de forma dinâmica, então não tem mais essa preocupação. Qualquer posição que a gente deixa o carrinho, ele vai dar um jeito de achar a posição e fazer a pega da forma correta. É o que ele está mostrando no vídeo para vocês. E vamos para o próximo. O próximo app que foi desenvolvido, que está disponível também, é o Pallet Pocket Detection. Então, também uma flexibilidade dinâmica, já mostrei nos exemplos anteriores, mas esse vídeo é interessante, porque ele mostra justamente a forma que ele utiliza para detecção dos pallets
e a forma correta da posição, movimento para entrar em parágrafos da forma correta e dinâmica. Bucket detection app. Create a reliable app hardware combination. Bucket detection sensor app ensures reliable detection using intelligent algorithms based on a machine learning approach. AppSpace, engineering framework for your sensor applications. All applications, all technologies, one ecosystem. Pessoal, vou deixar o vídeo correndo novamente, para a gente conversar juntos, né? Toda a configuração que foi feita via AppSpace, né, eu poderia fazer da forma convencional, utilizando a primeira versão que foi mostrada, a versão CX. Ou seja, aí a gente pode destacar um ponto importante, né? Todas as horas de programação, todo o tempo de desenvolvimento foi embutido, seja nesse app e na versão AppSpace, a gente consegue dar uma aplicação aí, um Imagery, né? Ou seja, uma aplicação desenvolvida e pronta para uso. Então, ou seja, todo o tempo de desenvolvimento, tratamento de imagem, tratamento dos pixels de imagens, todas as interações com o veículo, tudo isso já está pronto nessa versão em AppSpace. Então, aqui um detalhe importante, né? Níveis de dificuldade do dispositivo, ou seja, por exemplo, espaço vazio, movimento do veículo de forma autônoma e segura. Aí ele percebe a coordenada, identifica a posição, com, logicamente, tolerâncias que a gente pode encontrar de pallet para pallet. Então, tudo isso já está pronto, desenvolvido, já calejado, digamos assim, para uma aplicação, possibilitando apenas ajustes de acordo com cada aplicação. Então, cada desenvolvimento, cada nível de detalhismo particular. Por exemplo, os modelos de pallets são diferentes, então tudo isso é possível ser anexado aí ao aplicativo, só que de uma forma muito mais simples, né? Ou seja, todo o esqueleto do programa já está pronto. Então, essa é a grande vantagem. A gente pode deslumbrar também novas possibilidades, novas aplicações para qualquer uma das 4 versões que eu mostrei hoje, né? Não apenas a versão AppSpace com suas características, né? Mas também a versão CX de entrada, a versão AG, que possibilita recursos facilitados aí na configuração via sopas, né? Para coordenadas cartesianas, tratamento de dados. A versão PT, com a facilidade que tem dos recursos digitais, interagir com atuadores, com o próprio robô, com a própria lâmpada, com o próprio alarme, com o próprio PLC, interagindo de forma dinâmica, facilitada, né? E, por último, a versão AppSpace, aí, que já dá uma amplitude, né, um leque de opções gigantescos aí que a gente pode trabalhar de forma bem interessante, aproveitando também recursos que já foram desenvolvidos não só aqui no Brasil, como na Alemanha e em outras subsidiárias da SIC.